do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Quem está feliz com Jesus aqui nessa noite, quem vem para adorar Jesus, Glória a Deus. louvado seja o nome do Senhor, amém? Então continua ligado no céu, porque não importa a chuva, não importa, pode estar caindo chumbo, né? Louvado seja Deus, mas nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor em espírito e em verdade, amém? Louvado seja Deus. Estamos hoje com uma campanha aqui que o servo de Deus mandou anunciar, né? A campanha, como de costume, né? Na sexta-feira, louvado seja Deus, o mover da mão de Deus, amém? Louvado seja Deus. Eu creio que as mãos de Deus já estão aqui neste lugar, e Ele vai fazer mover as águas sobre a tua vida, amém? Louvado seja Deus. Queridos e amados irmãos, sem perda de tempo nesta noite, eu quero ainda os irmãos que estão de pé, louvado seja Deus, convidar os irmãos para nós fazer um minuto de oração, amém? Nós sabemos que nessa semana, né, por esses dias, o inimigo tem lutado de forma terrível, né, contra nossas vidas, mas eu creio que Deus, Ele vai pelejar pela nossa vida, amém? Louvado seja Deus. Feche os olhos nesta noite, louvado seja Deus, todos dando glória, glória, glória a Deus. Louvado seja Deus, com as mãos aos céus, com as mãos levantadas, louvado seja o nome do Senhor, em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o amor. Glorioso Deus, maravilhoso, altíssimo e eterno Pai, que estás nos céus, primeiramente nesta noite, ó Pai, eu quero, Deus, te dar graças por essa oportunidade. Eu quero, Deus, ó Pai, te agradecer, ó Pai, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado força. Eu te agradeço pela água, pelo pão, pelo alimento, pelo sustento, pela porta. Eu te agradeço, ó Deus, ó Pai, pelos milagres, pelo ar no pulmão, pelo fôlego de vida, a qual o Senhor nos tem concedido para estar aqui de pé, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quantas pessoas, ó Pai, que foi atingido, quantos mil que caiu ao nosso lado, quantos 10 mil que caiu à nossa direita, mas nós estamos de pé aqui, ó Pai, para ser grato a Ti nessa noite, ó Deus de poder, ó Deus de glória. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua mão, mesmo na prova, Senhor Pai, mas estamos aqui para Te agradecer, pois nós sabemos muito bem que pelo poder das Tuas mãos, algo vai acontecer aqui nessa noite. Ó Deus de poder, ó Deus de glória, eu te peço, ó Pai, perdoa nossos pecados, recebe a nossa oração nessa noite, ó Pai. Se tiver agora um demônio do inferno, se tiver um exército do inferno agora aqui perto, nas regiões celestes desse bairro, dessa rua, dessa cidade, ó Deus, ó Pai, eu quero te pedir agora, pelo poder da Tua graça, da Tua glória, que o Senhor venha fulminar nesta noite, ó Pai, todo demônio que se aproximar deste lugar, meu Deus de poder, ó Deus de glória, aonde houver alguém nessa noite que está cometido de uma enfermidade, que está cometido de uma doença, que está, ó Deus, ó Pai, enfrentando um problema, uma casa, uma dificuldade, que o Senhor venha nessa noite, xalabraçuia, candaraia,
queda de disco, não tem maldição, não tem nada maligno que possa prevalecer, que possa permanecer de pé. Meu Deus de poder, Deus de glória, meu Deus vai pelejando pelo teu povo nessa noite. Meu Deus vai pelejando pela tua igreja. Nós só temos vitória em meia guerra. Nós só temos vitória em meia batalha quando carregamos a arca da aliança sobre os nossos ombros, quando carregamos sobre nós a responsabilidade da presença do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Meu Deus, vai pelejando pela tua igreja. Abraço minha candarada. Coloca a mão na enfermidade que você está sentindo agora. É noite de libertação, é noite de algema ser quebrada, é noite de prisões ser abertas, é noite que Deus vai fazer que nem fez lá à meia-noite, quando Paulo em Silas estava na prisão. Deus vai fazer com que o terremoto do poder da graça de Deus possa quebrar toda a prisão, possa quebrar todo o mover do inferno, possa quebrar todos os demônios. Meu Deus, agora, aonde tiver uma mão sobre a enfermidade, é a tua palavra que diz, e se é a tua palavra, é a promessa da palavra que vai dizer: e imporão a mão sobre a enfermidade e será curado. Eu creio, Deus, nessa noite, se tiver alguém enfermo agora, o Senhor vai curar agora, através dessa mão que está no peito, através dessa mão que está no coração, através dessa mão que está no osso. Alabaço, me deixa, alabandaria. O Senhor vai curar agora, o Senhor vai repreender agora todo o demônio do inferno. O Senhor agora vai dissipar todo o exército agora, toda enfermidade sai agora, toda seta do inferno sai agora, toda flecha, toda mortandade, toda peste, toda obra do inferno. Não tem peste, não tem praga, não tem nada que chega na tenda, não tem nada que chega na casa. Alabaço, minha candaranha, vai curando agora. Eu creio nessa noite, aquele que entrou aqui enfermo, aquele que entrou doente, vai sair curado para a glória de Deus. Começa a receber de Deus agora, começa a ser curado agora na vesícula. Deus está me dizendo aqui nessa noite, meu Deus, o Espírito de Deus está me dizendo aqui, que Ele está curando 4 pessoas nessa noite da vesícula. Se você crê, a partir dessa noite, agora, neste momento, nessa hora, nesse minuto, nesse segundo, nesse momento, você não vai sair daqui sentindo mais essa dor. Você vai sair daqui curado, vai sair curada. Cadê as 4 pessoas que Deus revela nessa noite? Deus vai curar agora. Ele vai tocar lá na tua vesícula e vai arrancar o mal agora pela raiz. Cadê 4 pessoas que Deus revela? Deus vai tocar, Deus vai curar, Deus vai repreender o mal. Cadê? Lá subideia, lá no canto, aqui, lá subicandaraga, volta a noite, lá subicandaraga, que é a vitória, lá subicandaraga. Começa a receber poder, começa a receber poder, começa a receber poder. Se tiver força para dar palma, dá. Se tiver força para dar aleluia, dá. Se tiver força para falar em língua, fale. Se tiver força para dar lugar na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Sinta o renovo, sinta o toque da presença dele, sinta o toque da presença dele, sinta o mover da mão, sinta o mover da graça, sinta o mover da presença dele. Abraço, minha candarai. Pode sentar. Abraço, minha candarai. Quem está sentindo a presença de Jesus aqui? Contra o sangue de Jesus não tem sangue de bode. Contra o sangue de Jesus não tem sangue de galinha. Contra o sangue de Jesus não tem nada. Não tem nada que possa apagar o nome de Jesus. Abraço, minha candará. Tem 7 pessoas aqui nessa noite que o sangue de Jesus vai passar lá na tua porta nessa noite.
Essas 7 pessoas que Deus revela, quando o sangue de Jesus, quando o Cordeiro passar lá hoje, oh glória, não tem nada no inferno, não tem obra do inferno, não tem nada que vai prevalecer. Essas 7 pessoas que Deus revela nesta noite, Jesus está removendo o pacto que o diabo fez para acabar com a vida de uma pessoa dentro da casa dessas 7 pessoas. Cadê? 7 pessoas, está lá, oh glória, recebe, falta 4 pessoas. O sangue de Jesus vai apagar tudo que o diabo escreveu, a maldição vai ser quebrada. Lá subir a candaraia, lá no canto, lá subir a candaraia, recebe, lá subir a candaraia, recebe, lá subir a candaraia, exalta Jesus, meu Pai. Vamos ler a palavra de Deus nessa noite. É a noite do mover de Deus, amém? Quem crê que é a noite do mover de Deus? Abra sua Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas capítulo de número 9, capítulo 8, melhor dizendo, versículo 49, amém? Louvado seja Deus, é a palavra de Deus nessa noite. Uma palavra que Jesus tem preparado para a tua vida, para a tua casa. Essa noite você não vai sair daqui da forma que você entrou, amém? Lucas capítulo 8, é tremenda essa palavra, é a noite do mover de Deus. Capítulo 8, versículo de número 49, meu Deus, que palavra forte, que palavra tremenda, palavra de Deus para a tua vida. Lucas capítulo 8, louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Lucas capítulo 8 e o versículo 49. Louvado seja o nome do Senhor. A cura da filha de um oficial, a filha de Jairo. Lucas capítulo 8, versículo 49 é a palavra de Deus nessa noite para mim e para você, que diz assim: quem encontrou a palavra diz amém. Que diz assim a palavra do Senhor Jesus, estando ele ainda falando, chegou um dos do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondendo, disse: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro, Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele lhe disse: não chores, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. Amém? Levante a Bíblia nesta noite, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mas graças a Deus, que já nos deu vitória por nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Também pode sentar nessa noite. Exalte a Jesus com palmas, que Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a gratidão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Eu vou fazer uma pergunta de Deus aqui nessa noite. Quem é discípulo de Jesus aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Eu amo as passagens de Jesus, e quando eu leio as histórias de Jesus, eu me emociono. Sabe por quê? Porque é nas histórias de Jesus, nos evangelhos, né?
de Cristo, que nós descobrimos que Jesus, de todos os personagens bíblicos, Jesus é o único que nunca mudou. Os personagens mudam, os personagens passam, mas o autor continua sendo o mesmo. Passa Adão, passa Noé, passa Abraão, passa Isaac, passa Jacó, passa os 12 patriarcas, passa Moisés, passa Davi, passa Elias, passa Eliseu, passa Samuel, passa os reis, os profetas, os sacerdotes, todos os autores da Bíblia, todos os 40 autores da Bíblia Sagrada. Aleluia. Mas o autor dos autores, o consumador dos consumadores, o consumador da nossa fé, ele nunca muda, ele nunca falha. As histórias passam, os personagens passam, mas o autor e consumador da nossa fé permanece o mesmo. O autor e consumador da nossa fé permanece, porque ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele é o mesmo eternamente. Isso aqui é tremendo demais. Uma certa feita, João, ao escrever, vai dizer bem assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí, olha que interessante, ele agora fala de Deus no passado, porque falar de Deus no passado é falar do verbo era. A palavra era simboliza passado. No princípio era, no princípio estava, mas agora ele é, ele está, ele existe, ele permanece. Ele é o princípio de todas as coisas. E quando ele fala que ele é o princípio, logo João já está falando que ele é o princípio, porque ele começou a falar do princípio, mas Jesus termina a fala. É aqui que eu me alegro em Jesus. Jesus é tanto autor, que quando os seus escritores vão escrever que ele é o princípio, ele termina a frase dizendo: e o fim, e o final. Os personagens vão dizer: ele é o princípio. Aí vem Jesus e vem dizendo assim: eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Ele está dizendo: eu sou o começo de tudo, eu sou o meio de tudo, e eu sou o final de tudo. Tudo se resume em Deus. Se você parar para meditar, ao ler Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 3, na genealogia, na geração de Adão até Jesus, você vai descobrir que quando Deus criou o homem, Adão, Deus criou o primeiro homem diferente de todos os homens. Adão era diferente. Adão era diferente de todos. É por isso que Satanás odiava ele, porque ele era diferente. No dia que Deus foi fazer Adão, no dia da formação de Adão, antes de Adão existir, Adão já estava dentro da mente de Deus. Adão já era projeto de Deus. Adão já era projeto escrito pelo dedo de Deus. E a prova disso está lá em Salmo de número 39 e também no Salmo 116. Ele vai dizer: antes que os ossos do homem fossem formados, já estava escrito no livro dele. Antes que fossem formados os ossos, já estava escrito. Era Deus dizendo: eu tenho tudo escrito no meu livro. Eu sou o dono da história. Eu sou o começo, eu sou o fim. Eu começo, eu dou o final.
Aí Deus está dizendo assim: se eu sou o começo e sou o fim da história, não tem Satanás que coloque vírgula, não tem Satanás que coloque ponto final. Se ele colocar o ponto final, Deus pega o ponto final e transforma em continuação, porque não há nada que possa impedir as mãos de Deus, não há nada que possa impedir o dedo dele de escrever, não há nada que possa impedir as mãos do Senhor mover sobre a vida do ser humano. Glória a Deus. Já estava escrito no livro de Deus que a filha de Jairo iria morrer, e o diabo já estava dando risada, gargalhada, achando que ela não iria voltar à vida. Mas também estava escrito no livro de Deus que ela iria ressuscitar. Estava escrito no livro de Deus que Jesus um dia viria à terra, que ele iria pegar na mão dela, quem sabe iria até dizer assim: não temas, eu sou contigo, eu te coloco de pé, eu te levanto de novo. Se você caiu, eu te levanto de novo, eu te coloco de pé e eu te coloco para um testemunho. Quando Jesus entra dentro daquela casa, tentaram impedir Jesus, mas já estava escrito no livro de Deus. Você sabe por que já estava escrito? Jesus já sabia que haveria de ter um substituto. Jesus já sabia que Lúcifer iria pecar. Aí Lúcifer, achando que era o garanhão das coisas, ele bate no peito, quem sabe se orgulha, né? Daí surgiu o pecado do orgulho. O pecado do orgulho surgiu em Lúcifer, surgiu no diabo. O primeiro pecado não veio do homem. O primeiro pecado veio do diabo, porque vem do diabo. Não é à toa que ele é o diabo, por causa do pecado. Aí sabe o que acontece? O pecado mais terrível não foi o pecado de Adão, foi de Lúcifer. Porque o pecado de Adão foi um pecado em que ele comete com as mãos. Glória a Jesus. O nome do pecado se chama iniquidade. Mas existe um pecado pior do que iniquidade. Sabe qual é? É o pecado da impiedade. Porque a palavra impiedade significa algo que vem do coração, algo premeditado, algo preparado, algo armado. Aí sabe o que acontece? Lúcifer falou dentro da mente dele assim: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação, nos lados do norte eu me assentarei. Tudo já estava dentro da mente dele, tudo já estava dentro do coração. E se eu te falar que nada disso aconteceu? E se eu te falar que nenhum desses projetos se concretizou? E se eu te falar que nenhum desses planos se cumpriu? Porque Deus me trouxe nessa noite para dizer para você que os pensamentos do diabo só vai ficar na mente dele essa noite. Todos os projetos dele não vai se cumprir. Todos os planos dele não vai se cumprir. Se Satanás tem obras contra a tua vida, saiba que Jesus se manifestou para desfazer todas as obras do diabo, para desfazer todos os planos, todos os projetos, todos os planos e projetos de Satanás. Está sendo desfeito, está sendo amassado, está sendo jogado no lixo. Porque Deus está entrando na frente hoje. Jesus, aleluia. Quem sabe o diabo já estava armando dentro da mente: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Mas pensa em um Deus que conhece até mesmo a mente do diabo. Pensa em um Deus que sabe até o que há dentro da mente dele. Até antes de nós pensarmos em alguma bênção, a Bíblia diz assim que ele é maior e poderoso para fazer além do que antes de nós pensar ou imaginar.
Se Ele é tão poderoso para fazer o bem antes de nós pensar, imagina o que Ele é capaz de fazer contra o diabo antes dele pensar. Imagine Deus chegar na frente do diabo agora e o diabo falar assim: mas eu nem pensei ainda. Mas você ia pensar, então agora já está detido. Jesus está entrando na frente hoje. Jesus está entrando nessa casa hoje. Jesus está entrando nesse propósito hoje. Pode até mesmo antes de pensar, mas Deus está entrando hoje e Ele está fazendo todo o projeto dele. Deus, aleluia. Porque está escrito no livro de Deus que Satanás iria cair. Está escrito no livro de Deus que ele não iria prevalecer. Está escrito no livro de Deus que ele não iria ficar de pé. Está escrito no livro de Deus. Ele poderia até pensar, até mesmo arquitetar. Ele poderia até subir até a segunda dimensão. Mas ele não passará de lá. Porque Deus é poderoso para derrubar por terra. Na mente dele ele dizia: eu serei. Ele disse: eu serei semelhante a Deus. Essa palavra semelhante, o significado da palavra semelhante é você. Sabe por quê? Um dia o diabo falou bem assim, se levantou e falou: eu serei semelhante. Dentro da mente dele já estava cometendo a impiedade. Eu vou ser semelhante a Deus. Eu vou ser igualzinho o Filho de Deus. Eu vou ser bonito e mais belo ainda. Aí Jesus grita: quem é semelhante a mim aqui no céu? Aí Jesus começa a gritar, Deus começa a gritar no céu: quem é semelhante a Deus? Aparece Miguel agora com a espada de fogo. O significado de Miguel é uma pergunta: quem é semelhante a Deus? Quando Deus gritou quem é semelhante, aí Miguel se levanta dizendo assim: quem é semelhante a Deus? Imagine Miguel colocar a espada na cara do diabo e dizer: quem é semelhante a Deus? Eu serei. Aí Miguel está dizendo: não será. Ele dizendo: eu serei. Aí Miguel dizendo: não será. Quem é semelhante? Quem é semelhante? Quem é semelhante? Deus agora se levanta do trono. Primeiro foi Miguel, agora é Deus. Miguel se levantou e não resolveu. Deus vai se levantar e agora vai resolver. Se Miguel não resolveu aquela causa lá, prepara, porque Deus vai lá e vai resolver. Prepara, porque Deus vai lá. Se anjo não resolve, tem Deus que se levanta do trono para resolver. Deus se levanta do trono e diz assim: chama o filho Jesus. E você vai entender agora o mistério. Quando o pai chama o filho, ele chama o filho através da água. A Bíblia diz que no céu tem uma água cristalina. Imagine Deus se levantar do trono agora, porque agora Miguel está perguntando quem é semelhante a Deus. Aí sabe o que Deus faz? Deus olha para a água. Quando Deus olha para a água, ele vê o filho, a cara do pai, igualzinho. Aí Deus vai dizer assim: quem é semelhante a mim? Ou seja, quem é semelhante ao meu filho? Glória a Deus. Aí Deus agora vai dar a resposta: vamos fazer o homem. Aleluia. A nossa imagem. Essa agora é para calar o diabo. Essa agora é para derrubar o inferno inteiro. Deus agora se levanta do trono e fala bem assim: vamos fazer o homem à nossa imagem. E vamos fazer o homem à nossa semelhança. Ele vai ser igualzinho a minha cara. Ele vai ser igualzinho a cara do meu filho. É tanto que quem olhar para ele na terra vai olhar para Cristo na terra. É como se fosse Cristo na terra. Ele será imagem e semelhança. Será quase igualzinho, quase parecido. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Percebeu por que o diabo te odeia tanto?
Sabe por que o diabo te odeia tanto? E eu descobri algo ainda mais tremendo agora. O diabo, ele não te odeia porque você é crente. Muito maior do que isso aí. O diabo, ele não te odeia porque você é ser humano. O diabo, ele não te odeia porque você existe. Não, é mais ainda do que isso. Você sabe por que o diabo ele te odeia? Porque toda vez que ele olha para a tua cara, glória a Jesus, ele vê Deus em você. Glória a Deus. Toda vez que o diabo olha para a tua cara, ele vê Deus na tua cara. Ele vê Deus no teu rosto. Imagina Satanás não ter onde se olhar. Imagina Satanás não ter onde se olhar no espelho. Ele não tem mais onde se olhar no espelho. Você tem onde se olhar. Você é belo diante de Deus. Você é imagem. Você é semelhança. Você tem autoridade. Autoridade. Além de ser imagem, além de ser semelhança. Olha só o que Deus ele falou. Ele olha para o homem na terra e fala bem assim, só para colocar o diabo ainda lá embaixo. Ele fala bem assim: domine a terra, sujeitai a terra. 2. O diabo ele odeia o ser humano, porque para ele entrar nesse mundo, ele precisa do ser humano. Se o homem não dá lugar para ele, ele não entra. Se o homem não dá lugar para ele, ele não entra na brecha. Se o homem não dá lugar para ele, ele não entra na casa. Pode ter brecha, pode ter o que for, mas se não tiver espaço para ele, se não tiver coração aberto, ele vai ter que catar as malas dele e voltar para o inferno. Ele vai ter que voltar com a cara quebrada para o lugar dele. Deus está mandando entregar um recado para o diabo nessa noite. Aqui nesse território, ele não manda. Nesse lugar, ele não tem poder. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Imagine o diabo chegar na encruzilhada para fazer o mal contra alguém e de repente passa você na rua. E agora você vai entender o mistério. Jesus agora chega para os discípulos e fala bem assim: se vocês crerem, coisas maiores do que essas vocês vão fazer. Aí eu vejo Pedro andar na rua. Eu vejo um espírito de enfermidade, espírito de doença, de câncer, de cegueira nos doentes na rua. Aí o diabo está bem na encruzilhada da rua. Aí Pedro passa, assim ó. E quando Pedro passa, tem a sombra dele passando. O diabo olha para a sombra de Pedro e começa a ficar com medo. Alá, subiacará, subicandaraia. Deus, ele vai te usar, sabe como? Ele vai te dar tanta autoridade. Ele vai te dar tanta autoridade contra o inferno, contra os demônios, depois de hoje, que a forma que ele te usar vai assombrar o diabo, vai assombrar o inferno. O diabo vai passar a temer até da tua sombra. O diabo vai começar a temer até da tua sombra, até do teu rastro, aonde você pisar. O diabo ele vai ter que catar e vai ter que sair daquele lugar. O diabo vai ter medo da autoridade que Deus vai te dar. Deus vai te dar uma autoridade delegável. Deus vai te dar uma autoridade, sabe como? Já viu a polícia militar? Quer ver uma coisa? Tá tudo bem na rua. Você quer ver o povo começar a ficar assustado com medo? E ladrão ficar com medo? É só quando a polícia passa. E você acha que ladrão tem medo só quando a polícia está com uma arma? Não é isso. Eu vou te falar uma coisa que o ladrão tem mais medo ainda. O ladrão, ele tem medo quando ele passa na rua, quando a polícia passa e a polícia tem autoridade nos olhos. Quando a polícia começa a olhar, aí ele fica com medo. Sabe por quê? A autoridade que Deus vai te entregar nessa noite vai ser tão grande, que o diabo não vai precisar de você levantar as mãos e dizer: sai.
Deus vai te entregar tanta autoridade depois de hoje, que quando o diabo olhar nos seus olhos, e quando você olhar na cara dele, ele vai ter medo de você só de olhar. Só de olhar ele vai ter que ter medo. Só de olhar ele vai ter que respeitar. Só de olhar ele vai ter que sair daquele lugar. A autoridade. A autoridade. Está escrito que o homem será a imagem e semelhança de Deus. E também está escrito, sabe o quê? Também está escrito que Jesus um dia viria à terra, iria orar no monte, iria mandar os discípulos atravessar o mar. Está escrito que na quarta vigília da noite, Jesus iria passar por cima do mar. E está escrito também que quando eles chegassem no outro lado, os demônios iriam dobrar o joelho no chão, iria respeitar eles. Sabe por quê? Porque quem vem aí é aquele saltando pelos montes. Quem vem aí, oh glória, é aquele que, segundo o escritor lá em Cantares vai dizer, ele vem saltando pelos montes. Ele é tão poderoso, ele é tão grande, ele é tão alto, que ele vem saltando pelos montes. Ele vem pulando, ele vem saltando. Oh glória! A Bíblia Sagrada vai dizer assim, ó, olha o que é poder de Deus. Jesus fala para o discípulo, vai lá para o mar, pega o barco, que eu vou orar aqui. Glória a Deus. Os discípulos já estranhou. Jesus não volta mais. Por quê? É porque Jesus só tem um barco aqui. Nós está indo, não tem outro. Para ele chegar até aqui, ele vai ter que passar por cima do mar. Ou ele abre o mar e passa, ou ele passa por cima. Para Deus não tem barco. Para Deus não tem luta. Para Deus não tem dificuldade. Para Deus não tem mar. Para Deus, ou sai da frente ou se abre. Ou ele passa por cima, ou ele passa por cima da dificuldade. Ou ele passa por cima do problema. Deus está falando nessa noite aqui. Diante da presença de Deus, ele faz de você imbatível. Glória a Deus. Não tem mar que te derrube. Não tem luta que te derrube. Não tem nada que te joga lá embaixo. Porque há um Deus diante de ti. Ó, Deus te trouxe nessa noite aqui porque Ele quer que você tenha coragem. Deus não quer que você tenha mais medo mais no mundo espiritual. Ai, irmão Tarcísio, mas eu tenho medo de andar à noite. Eu tenho medo de ir descer lá no fundo, lá à noite, lá. Eu tenho medo de escuro. A partir de hoje você não vai ter medo mais. A partir de hoje, em vez de Satanás te colocar medo, ele vai ter medo de você. Ele vai ter medo de você. Porque não é você, é quem está com você. É a sombra de Deus que está com você. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Ele vai dizer assim, ó, você não pode ter medo, sabe por quê? Porque Deus, Ele é a tua sombra. Sabe quem foi a sombra de Pedro? Foi Deus. Sabe quem foi a sombra de Pedro? Foi Deus. Deus pegou a sombra de Pedro e falou, peraí, vem cá. Eu agora vou usar essa sombra aqui. E Deus mostrou naquele dia que Deus é a sombra dele. Ele é a minha sombra, Ele é a tua sombra. Se Deus é a tua sombra, o diabo vai ter medo de você depois de hoje. O diabo vai ter medo da presença que vai andar contigo. Deus, Ele vai te usar. Eu falei, vou falar de novo. Ele vai te usar na autoridade que vai assombrar o diabo. O diabo vai ficar assombrado. Assombrado. O diabo vai ter que ficar uma semana ou até um mês longe da tua casa. Porque Deus vai te usar para assombrar. Para assombrar o inferno. Para assombrar o diabo. Para assombrar os problemas. Para assombrar as enfermidades. Para assombrar os demônios do inferno. Não tem nada e nem ninguém não tem nada no inferno. Deus me trouxe nessa noite para te dizer, não tem mar que vai ficar na frente. Porque Deus, Ele vai passar por cima. Ele vai pelejar pela tua vida. Ele vai pelejar pela tua casa. Quem assim acredita? Quem assim acredita?
Jesus orou 9 horas de relógio. Era noite. Primeira vigília da noite, segunda vigília, terceira vigília, na quarta vigília, Jesus já tinha completado quase 10 horas de relógio de oração. E quando Jesus terminou de orar, Jesus teve uma das maiores experiências que qualquer ser humano teria. Glória a Deus. Jesus, quando saiu dali, ele não saiu andando, ele saiu dali voando. É loucura, mas eu vou falar. Jesus não saiu dali andando. Parece que veio uma carruagem do céu naquele dia ali. Porque quando Jesus saiu dali, a Bíblia vai dizer que na quarta vigília da noite, na madrugada, olha o que é o poder da oração. Jesus estava tão leve, mas tão leve. Hoje ele vai arrancar de ti todo o peso. Hoje ele vai arrancar de ti todo o cansaço de viver. Hoje ele vai fazer você descansar. A tempestade está grande, não está? O mar está furioso, não está? O barco está balançando, está querendo afundar. Deus está falando, não se preocupe não, tem que ser ousado. É na tempestade que você tem que ser ousado. Sabe como? É chuva caindo, é raio caindo, mas você está lá dormindo no barco, está descansando. Aprende com Deus, aprende a descansar na luta, aprende a descansar na tempestade. É na tempestade que você mesmo tem que descansar. Aí Montarcis, como é que descansa? Com muito vento, com muita chuva, com muito raio, com muito relâmpago, com muito trovão, com muita água brava. Você precisa descansar, sabe por quê? Porque você não está sozinho no barco. Quem está contigo está descansando contigo. Se você descansar no Senhor, você vai descansar realmente. Porque quem descansa não cansa na presença de Deus. Na presença de Deus não há cansaço da vida. Pode vir o que for, pode vir o que vier, mas com Jesus você descansa na tempestade. Olha como é que é tremendo. Com Jesus você descansa na tempestade. Você descansa no mar. Você descansa na chuva. É na tempestade que você descansa. Glória a Deus. Deus maravilhoso, aleluia. 3 a 4 horas da manhã, da madrugada, Jesus aparece em cima do mar, andando no mar. Agora tira o mar. Tira o mar agora e você vai descobrir uma coisa. Se não tivesse o mar ali, Jesus não estava passando em cima da água. Você sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava flutuando. Jesus estava flutuando. E eu vou entregar algo de Deus para a tua vida nessa noite aqui. Se hoje você entrou aqui pesado, cansado, ai, Montarcis, estou tão cansado aqui hoje, prepara que hoje você vai sair daqui tão leve, tão leve, tão leve, tão leve, que Ele vai cumprir na tua vida o que está lá em Isaías 40:31. Aqueles que esperam no Senhor, os discípulos esperou e chegou a hora. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. A Bíblia diz que subirão com asas como de águia. Jesus vai te fazer subir hoje. Hoje você pode estar lá embaixo, mas depois de hoje Deus vai te pegar de baixo e vai te colocar em cima. Porque Ele fez a promessa. Ei, hoje você está caído, mas amanhã você vai estar de pé. Hoje você pode estar fraco, mas amanhã você está forte. Hoje você pode estar que nem Paulo. Ele está dizendo, é na fraqueza que eu tiro força. Ele está dizendo, é na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. É na fraqueza que o poder se aperfeiçoa. Pode vir o que for, pode vir calúnia, pode vir injúria, pode vir perseguição, pode vir calamidade. Mas Jesus está falando nessa noite aqui, que é na fraqueza que Ele vai aperfeiçoar. Ele vai te fazer melhor do que antes. Não se preocupe. O vaso um dia quebrado, Deus levantará. E Deus vai fazer nele melhor. A glória dessa última casa, a glória desse último vaso será maior do que a da primeira. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem assim acredita? A tempestade que você está passando é uma tempestade espiritual.
E eu vou provar para você que é espiritual, porque Jesus está com os discípulos. E aí os discípulos falam bem assim: agora pronto, agora nós estamos vendo outro demônio ali. Porque os discípulos já estavam vendo tanto demônio, tanto capeta, tanto diabo. Hora tenebrosa da madrugada. E ainda em cima do mar, lugar que tinha tanto demônio na madrugada. E aí agora eles olham e veem Jesus lá longe. Eles não reconhecem Jesus, mas Jesus está passando em cima do mar. Os discípulos estão com medo, porque já viu tanto demônio, mas Jesus está passando em cima de cada demônio que eles estavam vendo. Cada demônio que estava colocando medo nele, Jesus já estava passando por cima. Estava pisando na cabeça de um aqui, de outro ali, de outro lado, de outro cá. Ele está dizendo: é assim que eu faço. Eu passo por cima do mar, eu passo por cima da muralha, eu passo por cima de Faraó, eu passo por cima dos demônios, eu passo por cima da luta, eu passo por cima da prova, eu passo por cima da Glória a morte. Deus. Para te dar vitória e para você chegar do outro lado. Aí sabe o que acontece? Eles chegam do outro lado. Quando chega lá, eita glória, a glória do Senhor vai ser forte aqui agora à noite. Glória a Deus. Quando Jesus chegou do outro lado, a tempestade já estava calma já. Aleluia. O vento e o mar teve que obedecer Jesus. O inferno teve que obedecer. Porque quem estava andando na terra pode ser até de carne, mas não era carne. Pode ser até de carne, mas era espírito. Quem estava andando na terra era um Deus em carne. Era um Deus em carne e osso. Olha que tremendo. Jesus andando na terra depois de uma grande tempestade. Quando ele chega no outro lado, os demônios começam a ajoelhar. Meu Deus, eu vou entregar o que Deus está mandando entregar aqui nessa noite. Quando Jesus chegar na tua casa hoje, você não vai precisar nem sequer levantar a mão e dizer vai embora. Porque quando Jesus chegar na tua casa hoje, os demônios vão ter que respeitar o Deus que está contigo. Os demônios vão ter que respeitar o Deus que anda contigo. Os demônios vão ter que respeitar o Deus que anda na tua frente. Ele vai ter que respeitar. Vai ter que respeitar o teu Deus. Glória a Deus. O que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste nos atormentantes no tempo? Por que os demônios falaram isso? Porque um dia, iria chegar um dia, que Jesus iria morrer. E a Bíblia diz que iria chegar um dia que ele iria descer nas partes mais profundas. Quando os demônios falaram assim, você vê nos atormentantes do tempo, os demônios já sabiam de um encontro que iria ter no inferno. Agora eu vou te falar uma coisa. É muito amor de Deus para uma pessoa só. É muito amor de Deus para o mundo inteiro. A Bíblia vai dizer que Ele amou o mundo inteiro. A Bíblia diz assim, ó, que o amor de Deus é tão grande que Ele amou o mundo inteiro. Olha o que Deus foi capaz de fazer por mim e por você. Jesus foi crucificado, para nós concluir aqui. Jesus foi crucificado. E quando Jesus estava levando a cruz, os zombadores, os escarnecedores falaram bem assim: ele vai cair. E se ele cair, será teatro. Se ele cair, será zombaria. Se ele cair, vai ser zoada. Vamos fazer de tudo, vamos só esperar ele cair. Se ele cair, imagina a vergonha! E lá está Jesus levando a cruz, ó. Ó, a cruz. E todos achando que ele iria cair, que ele iria rolar lá do alto da montanha para baixo. Mas o que não te derruba, te põe de pé. E por que Jesus não caiu? Porque Jesus mostrou para mim e para você que a cruz não derruba, a cruz levanta. A cruz não mata, a cruz dá vida. Oh glória! A cruz não deixa frouxo, a cruz deixa firme. Oh glória! É a cruz que te mantém de pé, é a cruz que te mantém firme. Aí Jesus está levando a cruz. Quando vão colocar Jesus na cruz para crucificar, para bater o prego, bom, imagine, eles vão dizer assim: ele não vai aguentar, ele vai cair de lá.
Mas quando pregaram ele na cruz, Jesus estava na cruz, mas Jesus estava de pé. O que não te mata te deixa mais forte. O que não te mata te põe de pé. O que não te mata vai te dar mais vida. Talvez alguém está achando assim, ela vai morrer, ele vai morrer. Mas olha você de pé aqui. Há um ano atrás falaram assim, não vai sair do hospital, não vai passar da UTI, não vai sair da ala vermelha. Mas você está aqui de pé hoje. Você aqui é testemunho hoje para envergonhar o diabo que te viu antes, não agora. Que te viu antes, está vendo depois. Quem acredita nessa noite? Glória a Eu estou sentindo a Deus. presença daquele que te põe de pé. Eu estou sentindo a presença daquele que não te derruba. Eu estou sentindo a presença daquele. Se você está sentindo nessa noite aqui, então começa a demonstrar essa presença. A Bíblia diz que quando a igreja primitiva acabou de orar, a Bíblia diz que moveu-se o lugar em que todos estavam reunidos. Vai haver um mover de Deus aqui nessa noite. Vai haver um mover, sabe como? Quando Deus pisar os pés aqui hoje, vai haver um mover tão grande sobre a tua vida, que esse terremoto que eu estou falando aqui, Paulo e Silas orando, meia-noite, oraram e cantaram hinos a Deus. Os outros presos escutaram. A Bíblia diz que veio um grande terremoto. E a Bíblia diz assim, ó, que o que era prisão se tornou porta aberta. Deus vai pegar as prisões e vai transformar em porta. Deus vai pegar as prisões e vai transformar em porta. O que era prisão vai se transformar em porta aberta nessa noite. Deus está falando aqui, tem porta aberta hoje. Aí não está assim. Eu estou batendo na porta há tanto tempo e não abro uma porta. Não se preocupe. Essa prisão hoje vai ser transformada em portas. Deus, Ele vai abrir todas as portas para a tua vida hoje. Se prepara, porque quando as portas se abrir, é tanto convite, é tanto telefone que vai chegar que você não vai ter conta. Que porta de emprego eu vou escolher? Qual trabalho que eu vou entrar? Prepara, porque Deus vai fazer um mover hoje. Prepara que Deus vai mover. Deus vai tremer a terra, Deus vai tremer o céu, Deus vai tremer as nações. A Bíblia diz em Ageu 2:6 ao verso 9: Deus vai tremer o céu, a terra, o mar, as nações, e virá o desejado delas. E Deus vai encher a casa de glória. A glória do Senhor vai chegar. Se coloca de pé nessa noite. Se coloca de pé aqui nessa noite. Labraço e a candaraia. Quem crê que Jesus vai passar por cima? Quem crê? Glória a Deus. Quem crê que Jesus vai passar por cima? Glória a Deus. Labraço e a candaraia. Eu vou fazer algo profético aqui, viu? Quem crê? Eu vou fazer algo profético aqui para a próxima semana. O servo, a serva de Deus que pregar aqui, vai pregar aqui com essa multidão já contando o testemunho do milagre de Deus. Quem crê? Eu vou entregar este voto aqui. Meu Deus, é forte o que eu vou fazer aqui na parte de Deus. Quem crê no milagre? Glória a Aí não Deus. assim, mas é o voto que cura? Não, não é o voto que cura. Mas a palavra do Senhor vai dizer também que quando estava o sangue na porta e o cordeiro em casa, a Bíblia diz que a morte, ela poderia até passar no lado na rua da casa, mas a Bíblia diz que Jesus passou por cima. A Bíblia diz que Jesus vai passar por cima. Coloca Jesus em primeiro. Coloca Jesus por cima. Deixa Jesus passar por cima. Deixa Jesus passar por cima do inferno. Deixa Jesus passar por cima dos demônios. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda de pé. Louvado seja Deus. Eu vou fazer uma oração de Deus aqui agora. Alabraço e a candaraia. Labraço e a candaraia. Você já vai pegando a sua oferta. Aleluia, aleluia, aleluia. Você já vai pegando a sua oferta nessa noite. Xalabraço e a candaraia. Feche os olhos nessa noite. Labracandaraço e a candaraia. Meu Deus, tem milagre de portas abertas aqui hoje. Labracaraço e candaraia. Tem 7 pessoas aqui que Deus me mostra que tem milagre de portas abertas. Vai ser aberto portas, vai ser escancarado portas na vida dessas 7 pessoas aqui. Prepara, porque vai começar a fluir dentro da tua casa. Prepara,
Dessas 7 pessoas aqui, tem 4 aqui que tem projetos financeiros, projeto material. E Deus está falando assim: o que estava parado vai começar a mover hoje. A porta que estava fechada vai se abrir hoje. Senhor, meu Deus maravilhoso, eterno Pai, todos que estão com as ofertas agora, meu Deus, eu quero orar por este voto agora, Pai. Eu creio, eu creio na minha família, Pai, nos planos do Senhor. Meu Deus, eu creio que Satanás não vai matar, não vai roubar, não vai destruir aquele que o Senhor tem plano, aquele que o Senhor tem obra, aquele que o Senhor tem projeto. Meu Deus, dá vitória nessa noite. Meu Deus, dá vitória para teu povo. Todos aqueles que pegar o voto para a próxima semana irá receber o milagre do Senhor Jesus. Amém? A serva de Deus vai passar salva. Você que tiver a sua oferta e você que tiver o seu voto, você vai depositar. Antes de entregar esse voto aqui, eu vou entregar só uma revelação. Cadê as 7 pessoas que Deus me mostra? Eu vejo portas se abrindo, eu vejo portas se escancarando. Deus está falando assim: vai acontecer sobre a tua vida. Cadê? 7 pessoas que Deus revela aqui a vitória. Deus está falando: vai acontecer. Vai acontecer. Olha lá, subideia. Vai acontecer milagre. Hoje aqui, cadê 7 pessoas? Cadê? Vai acontecer milagre hoje. O milagre vai acontecer lá. A farinha da panela vai multiplicar. O azeite vai haver multiplicação, vai haver milagre. Labraço, bicanda, vai falta 3. Que a vitória nessa noite vai acontecer milagre. Vai abrir portas. Glória, vai haver prosperidade. Falta 2 pessoas, quer vitória, quer bênção do Senhor. Toma posse ali, falta 1, quer vitória. Eu digo em nome do Pai, recebe. Toma posse, exalta Jesus com palmas. Amém? Eu vou passar o voto aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Eu quero entregar para as primeiras 10 pessoas que Deus me mostra aqui. O voto é: minha família nos planos de Deus. Deus maravilhoso. Está tendo problema lá? Está tendo problema lá em casa, lá na sua casa? Coloca no altar. Lembra que Abraão fez com Isaac? Faça também com a tua casa. Está na hora de colocar essa casa no altar. Está na hora de não aceitar mais. Falta 8 pessoas. Eu quero entregar o milagre que vai acontecer na tua vida. Eu quero entregar. Louvado seja Deus. Recebe. Louvado seja Deus. Eu quero entregar o milagre. Eu quero entregar a chave. Olha o mistério aqui, ó. A chave da porta. A chave da bênção. É uma nova casa. Toma posse. Xalabaço, bicandaraia. É a porta dos seus sonhos. Xalabaço, bicandaraia. Eu vou te tirar daquele lugar e eu vou te colocar em um lugar melhor. O tempo da humilhação acabou e o tempo do milagre está chegando. Cadê? Falta mais que a vitória. Louvado seja Deus. Recebe. Xalabraço, bicandaraia. Recebe. Oh glória, que a vitória. Labraço, bicandaraia. Deus está me falando aqui, ó. Ele vai visitar agora. Ele vai visitar os seus filhos agora. Ele vai entregar um grande livramento. Que a vitória, falta mais. Que a bênção. É noite de milagre. É noite de providência. É noite que Jesus vai cuidar. Ele está cuidando. Labraço, bicandaraia. Só Jesus com palmas nessa noite. Exalte de palmas. Eu quero um obreiro aqui para entregar esse voto. Louvado seja Deus. Nosso irmão Manuel. Louvado seja Deus. Nosso irmão Manuel vai entregar o voto. E você vai pegar a providência de Deus na próxima semana. Porque tem milagre de Deus chegando. Amém? Se coloca de pé. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Tem alguém que ouviu essa palavra? Que está afastado dos caminhos do Senhor. Você que está longe de Jesus. Você que ouviu essa palavra essa noite aqui. Todos são evangélicos nessa noite. Tem alguém que não é crente? Levanta a sua mão. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Não tem ninguém? Louvado seja Deus. Se tiver,
Venha para Jesus, que Jesus te chama. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, ainda de pé. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu vou passar para o homem de Deus nessa noite aqui, que vai dar nos avisos. O homem de Deus, nosso pastor Raimundo, com palmas bem alegres, amém? Aquelas palmas lindas e maravilhosas. Glória a Deus. Quando você está